Fala galera, trazendo mais vídeo para vocês, e nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre os melhores celulares para comprar abaixo de R$ 1.000. Então se você já gostou da ideia desse vídeo, curte esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal também, ajuda a gente a tentar chegar na marca dos 1.000 inscritos e tenho certeza que a sua inscrição vai ajudar bastante. Quando nós falamos sobre celulares hoje, sabemos que para você conseguir um celular bom, que seja barato, está cada vez mais difícil. Afinal, quando a gente olha aqui, por exemplo, o preço de um iPhone é quase R$ 5.000, o que dá cerca de 4 salários mínimos brasileiros, né? E que realmente é muito dinheiro, se você for parar para pensar. Mas será que nós ainda temos celulares que são bons e baratos abaixo de R$ 1.000? E a resposta é sim. É claro que quando nós falamos sobre preços de celulares, cada celular nessa faixa de preço vai ter um público diferente. E com certeza um celular mais caro, acredita-se que deve ser um pouco melhor do que os celulares baratos. Mas nesse vídeo eu vou pegar a lista que a Tudo Celular publicou e vou conversar um pouquinho sobre cada aparelho. Alguns eu já tive, alguns eu já testei e outros já até passaram aqui pelo canal e outros eu ainda vou trazer e comentando minha opinião sobre cada um deles. Então nós vamos começar falando sobre esses aparelhos aqui, vão ser quatro, né? O Moto G05, Realme C75, Moto G15 e o Galaxy A05s. Então vamos começar falando um pouquinho sobre o primeiro aparelho, que é o Moto G05. Se você acompanha o canal, você já sabe que nós já publicamos diversos vídeos falando sobre o Moto G04s e o 04, e com certeza foi um aparelho de excelente custo-benefício. O Moto G05 ele chegou para ser uma evolução do seu antecessor, e realmente ele entrega tudo que se espera, né? O preço dele hoje custa cerca de R$ 589, mas eu já encontrei até mais barato. Alguns dias atrás eu acabei pagando 530 nesse mesmo aparelho. Então, sim, é um celular muito bom. Inclusive, se você tem interesse, eu vou deixar aqui na descrição que você pode ver o preço na data que você estiver vendo esse vídeo, né? Então, é um celular muito bom, ele entrega uma bateria muito boa, de 5.000 mAh. E a bateria dele, se você tem um uso moderado, vai durar mais de 2 dias tranquilo. Se você usa apenas para o WhatsApp, redes sociais, muito básico. Porém, se você é um usuário um pouco mais exigente e gosta de mexer o celular o dia todo, talvez você vai chegar no final do dia tranquilo com 30% de bateria, né? É um celular que carrega rápido, ele não tem as melhores câmeras do mundo, mas pelo preço que você está pagando e para o que está levando é mais do que excelente, mais do que necessário. Se você quer um celular do Pix, né, para deixar dentro de casa, para evitar sair com dinheiro, sim, é um celular muito bom. E eu diria que dessa lista, talvez é o que mais chama minha atenção e o que eu mais compraria aqui para mim se eu fosse procurar um aparelho hoje nessa faixa de preço. Então o Moto G05 sim é a minha principal recomendação desse vídeo e recomendo muito. O único ponto que ele deixa a desejar é a câmera e não tem NFC se eu não me engano. Ele não tem NFC, então talvez seria uma coisa que eu iria reconsiderar. A tela já é 90 Hz, tem uma tela muito bonita, uma tela muito brilhante também. Então sim, é um excelente celular pela faixa de preço. O segundo aparelho que nós vamos falar é esse aqui, ó. É o Realme C75. Esse aparelho já é muito bom e ele já vem com NFC. Eu diria que é a única coisa boa da qual eu acho desse celular. Ele já tem certificação IP69, né? Então ele já consegue aguentar pingos e poeiras, coisa que o Motorola não tem. Então se para você é importante essa questão de riscos, então eu iria nele. Também, a única coisa que eu acho que é vantajoso em comparação ao Moto X05 é esse, que ele tem NFC para fazer pagamentos, usar banco, é bem mais seguro do que cartão de crédito, cadastrando da maneira correta. Então eu cogitaria ele. E também a questão disso, embora o Moto X05 ele não vai ter a proteção se você mergulhar, né, vai danificar o aparelho, porém esse aqui também vai danificar. Uma coisa minha, eu não confio muito na certificação da Realme, mas é uma coisa mais minha, o aparelho que eu peguei deles eu não tive uma boa experiência, então se você está procurando NFC e quer ter uma proteção contra a água, eu iria nele. Tirando isso, eu iria no Moto X05. E a câmera dele, eu diria que é pouca coisa melhor do que o Moto X05, mas fica a sua escolha escolher. Já para você que está pensando em subir um pouquinho de nível em comparação ao Moto X05, tem esse aqui, que é o Motorola G15. Esse já tem uma pegada um pouco diferente, ele vai ter um desempenho bem melhor do que os outros dois aparelhos, ele vai ter uma câmera também levemente boa. Para a categoria, eu diria que talvez tenha a melhor câmera dos quatro celulares que nós vamos falar hoje. Então, se você prioriza a câmera e desempenho, sim, com certeza esse aqui é o que você deve levar. Ele continua tendo as mesmas configurações do Moto X05, a única diferença que vai ter
é uma câmera melhor e também uma qualidade de desempenho melhor, né? E você vai acabar pagando 200, 150, 200 reais mais barato ou mais caro do que o Moto X05, mas sim, é um excelente aparelho. Eu diria que talvez eu ficaria no Moto X05 se eu tivesse esse valor, mas mais pela questão de preço. Porém, se você quer uma experiência um pouco mais completa e quer uma bateria que dure mais, um desempenho um pouco melhor e uma câmera um pouco melhor, se você vê que isso é importante para você, eu pegaria o Moto X15 ao invés do Moto X05. Mas fica da sua escolha, se vale a pena pagar 200 reais a mais ou não, é você que escolhe. Mas eu acho que eu ficaria no Moto X05, tive uma boa experiência com ele. Mas o Moto G15 também é bem interessante. Lembrando que, se você for dar uma olhada, o Moto G15 aqui ele tem uma textura um pouco diferente atrás, enquanto o Moto G05 ele é um pouco mais liso, embora apareça no vídeo aqui, mas ele tem uma pegada bem gostosa, o Moto G15. E por último, o Galaxy A05s. Esse aqui é já um celular que ele briga com o Moto X05, ele é muito bom também, pela faixa de preço. Ele já tem 6 de RAM, 128 GB de memória, 5.000 de bateria. A vantagem é a tela desse aparelho. Então, em comparação com o Motorola, se você for muito detalhista, ele vai ter uma grande vantagem. Ele só perde para esse aqui, né, que eu diria que é o melhor da lista. Mas o Moto X05s também é um celular muito bom. Ele tem uma tela um pouco melhor e tem a garantia da Samsung, né? Particularmente, eu prefiro o ecossistema da Samsung do que o ecossistema da Motorola, que é um pouco mais simples. Então, se você já vende o celular Samsung, talvez seja interessante você cogitar isso aqui, e se você está satisfeito com a marca. Então é isso, galera. E tem aqui o Redmi da Xiaomi também, né? Eu falei 4, mas tem mais, então vamos lá. Tem o Redmi da Xiaomi, o Note 14 também, eu trouxe até um vídeo recente falando sobre ele. É, eu não acho que a Xiaomi ela vem trazendo celulares custo-benefícios, então ele vai ser um pouco mais caro, quase R$ 1.000, e por isso falou ainda no Moto G15, mas ele já vai ter coisas de celulares mais modernos, né? Como 120 Hz, tela Full HD e uma câmera com um pouco mais de megapixels. Lembrando que megapixels não significa qualidade de foto, mas são aparelhos, um aparelho que você pode cogitar também, tá comprando para você. Tem o Galaxy 16, que é o 4G, né? Que também é um celular muito bom. É, ele fica um pouco para trás, o valor dele também mostra, né? Não pegaria ele, talvez eu desconsideraria ele, por ele só ter apenas uma tela boa, não ter mais nada demais. Mas fica aí a dica para você também. Também tem o Moto G35, que ele vai ser melhor do que todos os outros, né? Ele vai brigar ali com o Redmi, mas ainda ficaria no aparelho que eu falei acima. Então é isso, galera. Acho que pensando sobre aparelhos abaixo de R$ 1.000, esses seriam os que eu pegaria, né? Em uma ordem até R$ 700 ali, né? E é claro que tem outros aparelhos que são muito bons. Então, se você quer que eu traga um vídeo mais completo falando sobre cada um, você vê aqui que tem mais, pelo menos uns 7, 8 aparelhos, eu posso trazer, mas de recomendação eu ficaria nesses aqui, que eu falei aqui no início, né? Que foram os 4 primeiros, que é esse aqui. Então, esses três eu acho que são os principais para você dar uma analisada. Eu vou deixar o link de cada um na descrição. Então, se você quiser comprar alguns desses celulares, clique aqui com o link do vídeo que vai ajudar a gente a continuar crescendo o canal. Valeu, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu, falou e fui.